Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do OtadoCast. O meu nome é Thales Ordakji. E eu sou a Cibele Gonçalves. E estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso amigo, cineasta, produtor cultural, sócio proprietário da Orvalho Filmes, Eduardo Ferreira. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado, Thales, Cibele. É um grande prazer estar aqui. Já começo dizendo parabéns, né? Parabéns por essa iniciativa. Oh, legal, Obrigada, Edu. A gente tem um objetivo aqui do podcast, da TadoCast, valorizar os profissionais do audiovisual. E você já está há muitos anos, né, no audiovisual. Eu acredito que, assim, sem falar, denunciar muito sua idade, mas são muitos anos mesmo no audiovisual e a gente tem você como uma referência. Conta um pouquinho pra gente como começou tudo isso, como começou o audiovisual na sua vida e por que você decidiu fundar o Orvalho Filmes e essa dimensão de trabalhos que você tem feito e alcançado lugares que poucas produtoras do estado de São Paulo, do Brasil, alcançam. Olha, o principal motivo, né, para fazer o filme foi um filme. Eu lembro que na minha adolescência eu passei por um momento de saúde muito grave, né? Tava internado por uma questão, inclusive, de vida ou morte. E aí, é naquela que você não sabe, será que eu vou viver? O que vai acontecer? Nossa. Né? Aquele Nossa, desespero. mas foi um problema muito grave. Então, tu ficou internado muitos dias. Uma semana, mais ou menos. Nossa, né? Edu. Não tinha movimento da cintura da perna para baixo, por aí vai. Caramba. E aí, assisti um filme, por coincidência, passou um filme na TV e tinha uma personagem tão forte ali que, quando o filme terminou, eu lá em prantos, caramba, se ela conseguiu, eu digo se ela, porque por tudo que ela passou, tão mais difícil, eu consigo também passar por esse momento, né? E aí foram várias coincidências. É um filme de 85 também, do meu diretor favorito, que é o Steven Spielberg, e era Cor Púrpura. E a história que tinha ali, essa história de vida da personagem, tudo que ela passou, assistindo esse filme, eu consegui ter força, né? Opa, vamos seguir em frente, né? E deu tudo certo, tô aqui hoje, né? Graças a Deus, ainda bem. E eu pensei, caramba, eu quero poder fazer com as outras pessoas o que esse filme fez comigo. De poder inspirar, de poder, para quem tá ali sem saber o que fazer, né? Não ter uma luz no fim do túnel. Se é essa luz, de repente, no fim do túnel, você fala, caramba, ainda tem esperança, né? Então, um filme ajudou com que eu estivesse aqui hoje. E aí, esse é o principal objetivo, de utilizar a arte, o cinema, para que outras pessoas também possam se inspirar ou se ver com possibilidade de seguir a vida, né? Nossa, que importante. Que rico isso, né? É mesmo uma conversa que é unânime, é como o audiovisual é uma potência de transformação. Acho que todos nós, realizadores, a gente tem essa consciência, assim, e a gente fala, nossa, que privilégio que a gente vive de realizar, né? E como, assim, que você viu que você era um artista, que após esse filme... Porque quantos anos você tinha, mais ou menos, quando isso aconteceu? Tinha 17, 18 anos. Nossa, então era bem novinho. E aí, tu entrou direto para o audiovisual, já foi buscar câmera, estudar, como é que foi? Ou foi por alguma outra arte? Eu sempre fui uma pessoa muito estrategista, digamos assim, né? Eu sou virginiano com acidente virgem, acredito em astrologia, né? Também pé no chão. Hoje não, já comecei a desconstruir isso. Mas eu comecei a entender que caminho que eu precisava fazer para chegar onde eu queria. Eu sempre que pensei que eu quero produzir filmes, dirigir filmes, né? Quero ser diretor também. Então, para isso, eu fui estudar logística primeiro, fiz para entender toda a questão de transporte, questão de custos, de hospedagem, tudo que envolve também uma produção de visual, né? Depois, fui me formar em artes dramáticas, porque eu queria entender a cabeça do ator. Para eu dirigir um ator, eu precisava entender o que é atuar. Então, eu me formei em artes dramáticas, atuei, fui para o teatro, fiz comercial, fiz alguns curtas, né? E só depois, aí sim, fui fazer rádio e TV. E graças ao Curta Santos, enquanto eu fazia curso de artes dramáticas, né? Um amigo meu falou, olha, tem um festival de cinema aí que é muito legal, de curta-metragem. Toninho é um cara muito louco, não sei o que, você vai gostar, corre, Edu, vem ver. E aí... Primeiro dia eu já estava como monitor. Nossa! É o sexto Curta Santos, se não me engano. É o sexto Curta Santos. Entrei na monitoria e quando eu vi aquilo, caramba, é isso que eu quero. Ali conheci muita gente. Pessoal que estava fazendo rádio e TV na Unimonte, na época Unimonte, né? E quando eu comecei a conversar, caramba, é esse o curso que eu vou fazer. Porque não tinha cinema ainda aqui. Né? E aí entrei no que seria a última turma de rádio e TV
da Unimonte, que depois virou cinema e audiovisual. Uhum. E a partir do rádio e TV, fui fazer residência, fiz a residência Pontos Mis, residência com a Les Bodans, com o Luiz Bolognese, e várias outras formativas, né? Pesquisando muito. Felizmente, a minha família me possibilitava isso de não precisar trabalhar tanto, né? Eu trabalhava o tempo, né? Trabalhava no dia a dia, mas buscava oportunidades dentro desse segmento, né? Então, se levou 3 meses para conseguir um trampo, tava tudo bem. Ia fazer uma oficina, ia para São Paulo ou aqui em Santos, então ficava ali me dedicando a estudar, até me entender, opa, eu acho que posso começar. Mas quem me deu start de verdade, ele não gosta quando eu falo isso porque se entrega idade, foi o Dino Menezes. Olha só, que legal. Acho que meu segundo trabalho como ator em um curta, o Dino foi diretor de fotografia, e aí ele via que eu era curioso, perguntava, ficava olhando ali. Eu era o ator, né? Mas ficava mais preocupado no que estava atrás das câmeras. Ele, sabe de uma coisa, moleque? Pega essa câmera aí. Bora gravar. Eu, o quê? Aperta o REC. É só apertar o botão vermelho aí e vai. Ele jogou a câmera na minha mão, vai. Deu 2 semanas, eu tava gravando um espetáculo com ele no Teatro Guarani. Eu nem sabia como é que fazia. Ele, monta aí, aperta e fica olhando. E aí é um cara que me ensinou muito, eu tenho muita gratidão, porque me ajudou a entrar no mercado, me ajudou a entender o que era gravar, o que era filmar, o porquê gravar, antes da faculdade, inclusive, né? Para que eu conhecesse, inclusive, as pessoas, né? Então, uma pessoa que me ajudou e me colocou, me inseriu dentro desse segmento também. Pô, que demais, que né? legal. E a gente vê que você faz uma coisa no seu trabalho da produtora que é muito legal. Você tem um trabalho voltado para publicidade, mas você não deixa a produção independente, a produção de filmes de arte mesmo, que as pessoas ou focam totalmente na publicidade, institucional, nessas vertentes, ou totalmente no trabalho artístico. E você se dá muito bem com as duas coisas e consegue conciliar. Será que é por causa da faculdade de logística? Acho que talvez, viu? Mas quando eu fiz a residência Ponto Mis, eu acho que ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque você tá ali com o Fernando Meirelles, com o Di Moretti, a Cris Amaral, né? Que é talvez um dos maiores gênios da montagem, acho que não só do Brasil, né? Mas do mundo. Isso abria a cabeça de uma forma, né? E eu lembro que eu fui... Não vou dizer o nome da produtora, porque talvez não seja legal, mas uma das maiores produtoras que tem no Brasil. E a gente visitava esses locais, né? Fui lá visitar, muito feliz, conheci. É uma coisa gigante, é um outro mundo, né? E aí chegou uma colega que começou comigo em coletiva produzindo curta-metragem, que a gente antes da faculdade, né? Durante os cursos de artes dramáticas, tinha os coletivos. Era muito comum, né? Aqui em Santos, na Baixada, os coletivos que produziam cinema. Então, o pessoal se juntava, produzia um curta de 3 em 3 meses, né? Um escrevia, o outro dirigia, o outro fazia luz, o outro tinha câmera, pegava emprestado de alguém e ficava revisando. E aí, eu encontrei nessa grande produtora. Caramba, que legal, não sei o quê. Pô, acho que vou ter a chance de estar aqui. Eu vou fazer entrevista na semana que vem, né? Graças à residência, o pessoal fez a ponte. E ela, Edu, e começou a chorar. Ai. Foge. Eu não tenho vida. A gente sonhava em estar aqui e eu não tenho vida. Nossa. Porque eu trabalho de segunda a segunda, 12, 14 horas por dia. E aí eu vi a angústia que ela tava ali, né? Nossa, imagina o teu sonho, o teu imaginário se derretendo na sua frente. E aí eu comecei a conversar com muitos colegas que já estavam atuando. E eu percebi que era uma realidade do mercado mesmo, né? Eu tava já vindo para São Paulo, fiquei, eu acho que... Dava para vir para morar, mas ia fazer um teste. Tava 2, 3 semanas aqui. Falei, sabe de uma coisa? Não vou. Era comum naquela época, né? Se você quer trabalhar de arte, seja cinema, seja enquanto ator, né? Teatro, você tem que sair de Santos. Inclusive, se você acha que é bom, você tem que sair de Santos. Porque se você tá em Santos, você não é bom. A gente ouvia muito isso. Falei, não, vou fazer o caminho inverso. Eu vou ficar em Santos. E ali eu já tinha outra grande referência, para além do Dino, que talvez ela nem saiba disso, que é a Raquel Pellegrini, que eu acho que é uma das maiores referências que a gente tem aqui pro cinema, pro audiovisual da Baixada Santista, que foi ao meu ver, né, dentro dessa curta trajetória, uma das que decidiu ficar. E ela, acho que ela com o Dino começa a puxar isso, né? Não, ela ficou.
e grande sucesso, grandes conquistas, é um grande nome em política pública, enquanto artista também. Eu falei, não, vou ficar, já tem o Dino ali que conseguiu, já tem a Raquel ali que conseguiu, também vou tentar. E voltei, falei, vou do meu jeitinho, abrir minha produtora, com meus coletivos, vamos aos pouquinhos. E aí começamos, né? Eu trabalhei em TV, na produtora de terceiros, mas sempre produzindo o meu. E por causa desse contato que o Dino abriu para mim, né, teve uma época que eu estava produzindo os principais festivais aqui de Santos, né? A cobertura de visual. Então, era o Festa, coordenava a equipe do Curta Santos, fiz F7 junto com o Dino, inclusive, Santos Jazz Festival também junto com o Dino. Então, o Festes. Então, talvez os principais que tinham naquela época, eu estava ali trabalhando dentro da comunicação. E a TV me dava um contato com a publicidade. Tava aqui, tava ali, né? Era 2 dias aqui, um dia aqui, ou de dia aqui, de noite ali, né? Então, isso me ajudou a conseguir estar nos dois lados, né? Acho que talvez lá para 2013 a 2017 eu tenha deixado um pouquinho de lado a veia artística para poder focar publicidade, institucional. E aí, acho que a gente conseguiu amadurecer muito, né? E eu acho que talvez para mim tenha sido o grande pulo do gato, né? De vez eu ir para São Paulo, né? Minha produtora vai estar em São Paulo, eu vou morar em São Paulo. Não, vamos continuar em Santos, a base é aqui. Mas em vez de atender aqui, porque era muito comum, quem é daqui não é bom. Então, vou pagar o dobro do preço para uma produtora de São Paulo vir para Santos. Então, eu comecei a fazer o inverso. Ok, eu vou cobrar o dobro do preço para ir trabalhar em São Paulo. E isso deu certo, né? A gente conseguiu... dentro da nossa carteira, grandes congressos, feiras, né? E acabou que foi um diferencial seu estar em Santos. Acabou que ficou uma raridade. Porque enquanto todo mundo tá fazendo esse movimento de ir para lá, você ficou e mostrou que o seu trabalho aqui era bom. E eles pagavam 2 vezes mais, não porque você apenas era de Santos, mas porque o seu trabalho era bom. Então, eu acredito que isso virou um diferencial para a Orvalho, né? Sim, eu acho que talvez o olhar artístico, né? O que muito cliente costumava dizer é não tem um olhar comercial. Tem uma sensibilidade ali no meio que dá um outro olhar pro que você está produzindo. Porque, tecnicamente, né, sendo muito sincero, eu não iria alcançar as grandes produtoras de São Paulo. Financeiramente, eu não tinha nem condição de ter os mesmos equipamentos, as equipes gigantes. Enquanto uma produtora de São Paulo ia com uma equipe de 15 pessoas, eu estava ali com uma equipe de 4. Eles estavam com aquelas câmeras que custavam 100 mil reais. A minha era uma... de 10 mil, 8 mil reais, olha lá. Né? Eles tinham um kit com 10 lentes, a minha tinha 2. Mas mesmo assim, talvez a vontade, né? E esse olhar que vem da cultura, vem da arte, acho que fez a diferença, né? Tanto que a gente continua hoje, né? Com os congressos aí de energia solar, de ótica, de saúde, né? E continuar atendendo todos eles anualmente, né? Dentro de um calendário. Né? E o legal é que tem um case de sucesso, né, Edu? Porque as pessoas, principalmente os jovens que estão começando, recém-formados, a gente aqui, a gente vê que se você conseguiu chegar com poucos recursos, não importa necessariamente a câmera que você usa, se é uma câmera de 100 mil, o que importa é ser uma câmera profissional. É de 10 mil a câmera, você sabe usar essa câmera, e eu tenho a ideia na cabeça para fazer, para contar aquela história, então é possível concorrer com os grandes, porque a sua ideia é única. Então, não importa se é num produtor de São Paulo, numa mega produtora, ou do Edu da Orvalho Filmes, porque suas ideias são tão grandes como ou até maiores que desses caras. Então, pô, que prazer te ter aqui, Edu. Ô, Edu, e tu começou a trilhar esse caminho, você falou que tinha esse apoio em casa, tipo, no teu trabalho, tudo bem, tô na casa aqui dos pais e tudo certo. Mas como que foi, assim, você teve algum tipo de resistência, apesar deles te darem esse apoio? Eles já eram artistas? Ou é o primeiro artista da família? Como é que foi assim? Tipo, filho, você vai fazer isso mesmo? Teve um negócio assim? Olha, não. Meus pais não são artistas. Meu pai, ele tinha uma empreiteira. Inclusive, eu trabalhei na minha adolescência como auxiliar de pedreiro, servente de pedreiro. Nossa, eu não imagino essa cena na minha cabeça. Trabalhei em loja de material de construção.
E sempre fui muito criativo, né? Quando eu parei de trabalhar com ele, minha mãe, não vai ficar parada não, vai trabalhar. Fazia crochê, trabalhei produzindo tapeçaria, toalhas de crochê, tapete de crochê. Nossa, Então, fui fazendo um pouquinho de tudo. Tive uma marca de bijuteria para cachorro. Olha! Então, eu era legal. muito prendado, ia fazendo um pouco de tudo. Então, eles sabiam que alguma coisa dentro da área criativa eu ia fazer. Uhum. E eu estava trabalhando numa loja de cosmético, que tem ali no Gonzaga, também não vou dizer nomes. Estava trabalhando há algum tempo ali. Aí chegou um dia, caramba, eu preciso... Não é isso que eu quero, que foi naquele mesmo tempo que eu tive a questão da saúde, né? Então, você volta a trabalhar, né? Não é isso. Eu cheguei, minha carta de demissão. E eu tava para ser promovida a subgerente. Nossa. Caramba. Aí olharam pra minha cara, você tá louco, Edu? Tem gente que tá chorando aqui porque acha que vai ser mandando embora, você sabe que vai ser promovido e... A gente paga um bom salário, e realmente, ali da região, das concorrentes, era o melhor salário que tinha. Eu falei, não, mas eu não tô feliz. Não tá fazendo sentido na minha vida tá aqui. Foi muito legal, gostei. Aí cheguei em casa, mãe, pedi demissão. Ela olhou pra minha cara. Ai, filho, baixou a cabeça. Tá bom, vai. O que você quer comer? Seguiu. O meu pai já, como eu disse, a cada 2, 3 anos eu ia pulando de trabalho. Então, eu trabalhei um pouco com ele, fui fazer outras coisas, bijuteria, por aí vai. Trabalhei em comércio. Então, ele já imaginava que eu ia pular, mas imaginava que ia ser CLT em algum outro lugar. Não que eu ia, o que eu vou fazer da vida? Uhum. Mas quando eu disse que queria fazer rádio e TV, ganhei uma bolsa, acho que é importante a gente falar, né, da importância dos programas de incentivo ao estudo, né? Eu ganhei uma bolsa de 50% no ProUni, tive 50% de FIES, mas os primeiros meses você precisava pagar, porque até validar a bolsa, ele não. Por mais que eu não precisasse ajudar em casa, a gente tinha uma vida, né, ali quadradinha. 10 centavos a mais fazia falta, né? Então ele, não, vamos se apertar aqui, mas vou te ajudar a pagar, vou te ajudar com os estudos, essa daqui vai em frente. Que legal. Então, apoiou. Aqui eu tive a infelicidade, né? No meu último ano, no semestre do TCC, meu pai falecer. E aí, o mundo desaba, obviamente, porque você perde até o sustento da casa, né? Você não pode mais brincar, não pode mais... Brincar não, né? Se aventurar. Sim. A partir de agora, não. Você precisa dar passos mais firmes, porque você precisa... É um responsável, né? Ali tinha irmãos também, mas era um dos responsáveis, né? Você precisa ajudar. E aí, isso, para mim, fez muita diferença, de entender que, não, a partir de agora, cada passo vai ser mais firme, não posso perder, acabou o tempo de teste, né? Isso, inclusive, me ajudou, de saber que vamos com mais vontade, né? Vamos vender comercialmente na produtora, vamos vender através de projetos, né? Mas me deu mais gana de seguir em frente também. Olha que legal isso que tu falou, porque até dá uma reflexão, às vezes, daquela galera que não é muito afim. Eu acho que é porque tem de tudo mesmo, né? É porque tem a mãe, tem o pai, ou não passou, assim, por essa questão de fato, amadurecer, né? Porque são tantas oportunidades que a gente pode aproveitar, que às vezes, quando passa a vida, a pessoa fala, poxa, eu tinha... na mão, faculdade, devia ter aproveitado melhor, podia ter não sei o que, tinha mãe, tinha pai, tudo, podia ter feito mais curso, mais coisa, né? E não aproveita. Muita gente assim. só dá valor quando perde, né? Infelizmente. E tu falou que tem irmãos, tu foi o único dos irmãos também artista, eles apoiaram ou teve alguma coisa assim, né? Somos em 4, né? 3 irmãos e uma irmã. Que legal. O mais novo, ele foi um pouquinho ali para a área como artista, mas arquitetura, que é arte também, né? Sim. E a minha irmã, né, mais recentemente, ela veio também para a área da cultura. Hoje ela trabalha também no Orvalho Filmes, né? Que legal. É produtora. Nossa, que legal. Então ela está há 3 anos trabalhando como produtora e está se dando muito bem, né? Se redescobriu, né? E isso para mim é muito, muito legal, porque a veia tá na família, né? O mais velho não, ele foi para outros caminhos, mas... tanto o mais novo na arquitetura e a minha irmã, acho que estamos ali seguindo, né, essa veia. Mas que eu saiba, antes da gente não
não tinha outras pessoas, né? Meu pai, nem minha mãe, nem primos que tivessem dentro da área cultural. Que legal. E quando foi esse momento, assim, que tu criou Orvalho, quem eram essas pessoas que somavam contigo? Era eu empresário, você, né? Eu empresário. Como foi, Ou tu assim? conta com parcerias também? Também. De novo, não vou citar nomes, né? Mas eu comecei, obviamente, sozinho. Era eu presa, né? Eu presa. E aí, eu presa foi dando certo. E aí, você precisa de braços para poder crescer. Juntamos, né? Então, no começo eram 3 sócios. Passou 2 meses, ficaram 2 sócios. E aí, depois de 6 meses... não vou dizer o que, nem nome, nem como, porque dá para pesquisar quem que era a pessoa. Mas digamos que os nossos principais clientes que estavam com a gente, de repente, decidiram contratá-lo como CLT para trabalhar sozinho para eles e receber o mesmo valor. Nossa, E aí, que baque foi, hein? Rapaz, eu descobri isso enquanto estava gravando lá em Dayatuba, por SMS, olha, vamos acabar a sociedade e eu vou ser CLT para o nosso cliente. Tá bom. E era aquele cliente que você é pequeno, quando você tem um cliente fixo, é o que fecha sua conta. A hora que ele vai embora, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Mas deu tudo certo. Logo na sequência veio uma outra pessoa, o Eric, aí eu posso falar o nome dele, que aí trabalhamos juntos por muito tempo, muito criativo também, mas em certo momento a gente entendeu que eram caminhos diferentes, né? Ele queria ser diretor de fotografia e, ok, me chama para fotografar. Não gerir um negócio, né? E tanto que ele continuou por muitos anos, mesmo não sendo mais sócio, sendo diretor de fotografia da Orvalho Filmes. Sim. Até que ele foi por um outro caminho e está muito bem, né? Estou muito feliz com ele também. Mas logo depois chegou a Cris, chegou o Guilherme, que hoje está com a gente também, chegou o Gaspar, que primeiro foi meu marido, depois se apaixonou pela área, foi pesquisar, foi estudar, autodidata, né, e se jogou e está ali há 9 anos também trabalhando como produtor audiovisual e fotógrafo. E hoje, na Orvalho, nós somos em 5 pessoas, né? Então, comecei lá sozinho, hoje são o núcleo ali, os sócios são 5, mas dependendo do trampo, né, do trabalho, ampliando a equipe para 15, 20, dependendo da necessidade, né? E trabalha com parceiro também, né? Eu vejo por muita mim, confiança por Thales, no trabalho, né? Tem que ter confiança. Sem confiança... Tem que se entender, né? Porque é uma área muito difícil, que às vezes as pessoas falam que há uma panelinha. Mas não é questão... Tem. Em alguns lugares a gente sabe que tem. Mas não é questão de ser uma panelinha. A questão é da confiança. Se eu trabalhei bem com uma pessoa... Eu quero trabalhar com ela de novo. Porque é um trabalho muito difícil. E se você não entende, se as ideias não batem, o trabalho acaba. Não tem como continuar. Eu acho que não é uma panelinha, né? Eu acho que é uma equipe. É uma equipe, uma panelinha, é uma outra... Mas é uma equipe mesmo. Uma equipe que está formada, que está estruturada, que tem confiança. E aí, por mais que seja por projeto, é uma equipe. Que ela vai se encontrar, que seja uma vez por ano... Né? Mas que as pessoas se entendem, se conectam. Eu gosto muito e sou apaixonado pela minha equipe, porque hoje eu tô no set, né? Hoje, graças a Deus, eu não opero mais câmera, né? Até 2 hérnias, isso não dá mais. Não trabalho mais com equipamento, faço a direção e coordenação. Então, eu olho e só pelo olhar a gente sabe, a gente conversa. Opa, tá acontecendo algo, eu olho pro Gaspar, eu olho pra Cris, eu olho pro Guilherme ou pra Carla, e eles olham pra mim pelo olhar, pelo tom desse olhar, né? Se é que a gente pode falar que o olhar tem um tom, mas pelo gesto que a gente faz, pela expressão, a gente já conversou e mudou, de repente, toda uma gravação, mudou todo um set. De observar algo ali, um olha pro outro, já sai correndo, porque percebeu que nessa olhada tava precisando de alguma coisa e, opa, tá aqui a mão. Então, é uma equipe. Acho que não é questão de ser uma panelinha. Não é. A gente desconfia. Sim, confia. E por isso que é tão difícil, quando digo da panelinha, que muitas pessoas falam que são é sempre difícil, sempre os né? mesmos, que é difícil a entrada no mercado. Mas é a questão da confiança. Mas quando a primeira pessoa confia, a gente estava até falando com a Dani, quando confia a primeira pessoa, aí tem o boca a boca, todo mundo fala um pro outro, porque é muito da confiança. É um trabalho difícil, tem que ser artístico, tem que ter logística, tem que ter controle financeiro, muitas questões ali em jogo,
e o cliente, principmente, né? Isso que é... Não dá pra errar, né? Com o cliente, porque vai ser o teu nome, a tua responsabilidade. E se errar, tem que saber onde tá errando, né, Edu? Errar a gente vai. A gente vai, mas tem que saber... o onde, quando e com quem errar. Edu, tem um projeto muito legal teu, que ele nasceu na pandemia, que é o Doc de Domingo, e que ele faz um sucesso até hoje. Vocês cada vez mais aprimoram esse projeto do Doc de Domingo. Tive a oportunidade de já ver presencialmente esse projeto, é lindo demais. E conta um pouquinho mais pra gente como começou essa ideia e como é que ele tá hoje e quais são os planos futuros pra ele, porque é muito legal. É o meu bebezinho, né? Ele surge de uma ideia do meu antigo sócio, o Eric, que fala, Edu, a gente precisa fazer curtas de 5 minutos, filmes de 5 minutos para as pessoas assistirem no domingo. Lembra que antigamente, antes dos streamings, né, a gente parava no domingo, 2 da tarde para assistir um filme. Aliás, 4 da tarde para assistir um filme. A gente ligava a TV domingo às 11 da manhã porque estava passando a série X. Então tinha essa programação, né? No domingo você parava para assistir ou uma série ou um filme e era naquele horário específico. Mas aí, tempo vai, as ideias vêm, né? Passaram-se 3 anos, 4 anos. É durante a pandemia, em casa, sem fazer nada. Né? E aí, aquele sem fazer nada, tipo, preciso trabalhar, né? Porque a pandemia... Quando começou o ano, a gente comemorando lá no Orvalho. Vai ser o melhor ano do Orvalho. Fechamos vários contratos. A gente nunca chegou em fevereiro com tanto contrato fechado. Nossa, que E aí, no fim de fevereiro, cancela. Tudo. E aí é que sem fazer nada e aquele desespero. Mas como que a gente vai... Ok, vou ficar aqui chorando? Né? Já tá posto. E aí a gente, conversando com algumas pessoas, falei, nossa... Conhecemos uma moça que estava trabalhando de Uber, né? Precisava estar ali, mas tinha medo de trabalhar. Mas precisava, era uma necessidade. Opa, a gente precisa... Assim como ela, né? E ela acabou esperando a gente de, opa, preciso fazer alguma coisa, inspirar as outras pessoas. E volta naquele motivo inicial, né? Como é que eu vou fazer com os outros o que a Cor Púrpura fez comigo, de poder inspirar. E a Doc de Domingo, ele chega nesse momento de criar histórias, né? Contar histórias que pudessem servir de inspiração para as pessoas que não sabiam o que fazer durante a pandemia. A primeira temporada, ela tinha esse recorte, ela surge disso, né? Histórias inspiradoras de reinvenção durante a pandemia. Então, uma contadora que virou motorista de Uber, ou um sushi man que virou motoboy, né? Ou um restaurante, que é um restaurante francês, que não consegue trabalhar com delivery, porque a comida ali é muito específico, né? O que ele faz para se reinventar? Ou uma moça que faz bolo para festas, mas ela vendia na rua. Então, ela estava ali com os bolinhos dela, tentando, através dos brigadeiros dos bolinhos, vender os bolos para festa, mas ela não pode mais ir na rua, porque ela não sabia usar rede social. Então, começamos a mapear essas histórias que pudessem servir de inspiração. Né? Como que eu me reinvento nesse momento, né, para conseguir continuar vivendo? Inclusive, o depoimento de uma dessas personagens, né, não vou dizer qual, que pra gente fez valer toda a pena. Gravamos com ela, o episódio foi pro ar, ela começou a vender muito, né? Tava com problemas, inclusive, financeiros, e isso ajudou ela a sair. E ela me manda no inbox, Edu, só pra você saber. Um dia de você me chamar, eu tava pensando em me matar. Nossa. Porque não tinha mais o que fazer. E aí, que no dia seguinte, quando eu já tava cada vez mais forte isso, pensei, vai ser. Você me chamou, falei, ok, né? Gravei, lançou, começou a vir trabalho. As pessoas, caramba, é bom, é gostoso. Aumentou minha autoestima, não só a questão financeira, mas aumentou minha autoestima e se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui. Nossa, O caramba. O Como é poder da importante. arte, né? O que a gente faz é muito sério, né, Edu? Como que chega... Ela quanto personagem, que como pode ter chegado em outras pessoas que assistiram também, né? E aí o projeto começou... Né, a voar. A gente foi selecionado pelo Instituto Moreira Salles, pelo Mídia Ninja, para projetar os episódios nas 10 principais capitais do Brasil, nos prédios. Que legal. Então, os prédios enormes, né, com a projeção no prédio, as pessoas pela cidade assistindo. Muito demais, né? Os episódios sendo convidados para participar de festival. Né? Ok, assistiam que cada
episódio era um curta-metragem, era um documentário, né? É uma série documental, e cada episódio ele é solto, independente. Então, assisti uma série, a gente queria convidar vocês para estar no Festival X, no Festival Y. E começou a crescer, né? E aí fizemos parceria com o Sesc Santos, fizemos formativas do Doc de Domingo, quando voltou ali a pandemia, né? Voltamos a nos isolar mais um pouquinho, então selecionamos artistas aqui da região para que dentro de casa se gravassem, né? Tiveram monitorias com grandes artistas, não só da região, mas do estado de São Paulo também, né? E aí produziram seus próprios curtas também, e foi evoluindo. Hoje a gente está indo já para... Iniciamos semana que vem, se não me engano, ou na outra, a gravação da 7ª temporada. Uau! Que demais! Parabéns, que demais, hein? E pode dar algum spoiler pra gente, ou não? Pode, inclusive a sua área. Podemos sim. Porque tinha esse recorte da reinvenção na pandemia, E quando ele foi começou. evoluindo, né? Como Cada foi edição essa teve um evolução? tema específico, né? A gente começou com essa reinvenção. Aí, na 3ª temporada, a gente trabalhou com as novas economias, já que pós-pandemia, né? Como que a gente se reergue? Então, vamos entender economia circular, economia solidária, Que legal. Economia criativa. Né? Todo mundo fala economia criativa, mas o que é economia criativa? Né? A diferença dela para a solidária, para a Ecossol. O que é por mais que elas se conectem, a economia circular. Então, fomos entender isso. Depois, uma rede de apoio para entender a pauta LGBT, que a partir dali eu comecei a me aprofundar também. Né? Trabalhamos especificamente sobre temas, né, de impacto social, né, dos mais diversos durante momentos de extremismo, de políticos, que não cabe aqui, né, apontar também. Todos sabem, tá tudo bem. Exato. Para nós isso era importante, né? O Doc de Domingo e nós, como artistas, nós tínhamos lado. E a gente nunca escondeu isso. Às vezes algumas portas eram fechadas por conta disso, mas a gente nunca escondeu que tínhamos lado e tínhamos posicionamento. O Doc de Domingo ele sempre se posicionou, né? Trabalhamos com uma temporada que é o meu xodó, que foi sobre a Casa de Saúde Anchieta, né? Desde a sua inauguração até os dias atuais. Então, entender a saúde mental, entender a luta por moradia também, né? Como está a Casa de Saúde Anchieta hoje, que pra gente foi um grande portal, digamos assim, né? A gente está negociando com o stream, estamos negociando com TVs abertas, então, muito em breve, é provável que a gente consiga assistir essa temporada em TV aberta e em alguns streams também. E é muito legal, boa a qualidade, que né? Eu tive a oportunidade de estar na inauguração da temporada, e é uma qualidade muito boa, ali é um documento histórico de Santos e do lugar pra gente não voltar nunca mais, Edu. Exato. É muito, muito lindo mesmo, né? E agora, esse foi o último, ou não? Esse foi o último, porque o Doc de Domingo, conforme ele foi crescendo, a gente foi criando braços. Ou, como o Hollywood costuma dizer, me fugiu agora a palavra. Mas, subprodutos, né? Spin-offs. No mesmo universo ali, né? Tivemos um episódio na 4ª temporada que chamava Chá de Memórias da Nupen, que era literalmente um chá, né? Onde personagens estavam ali tomando chá, um chá da tarde, e conversavam sobre certo tema, né? E ele era um trabalho de resgate da memória oral da cultura LGBT dos anos 80 e 90, que não existe. Olha. E a partir daí a gente criou a websérie Chá de Memórias, que a gente começa também a gravar, acho que fim de outubro, a 2ª temporada, né? Então, é um resgate da memória oral, e aí é memória oral mesmo, né? Não é... É documentário, é documento histórico, mas dentro do registro oral, né? E criamos as falas de orgulho, né? Que teve já a 1ª temporada também na pauta LGBT, e vamos para a 2ª agora na pauta racial, né? Mas a nova temporada do Doc de Domingo, agora sim um spoiler, é sobre os grupos tradicionais e antigos de Teatro de Santos, né? Que legal! Então, tentar documentar esses grupos históricos que transformaram a cena, que vem lá do Festa, que é o Festival de Teatro Amador de Santos, né? Para transformar no que nós estamos hoje, que, né? Quando a gente fala lá do Festival Santista de Teatro Amador, para hoje o lançamento da Lei de Fomento. Então, esses grupos que persistem, resistem, né? E que são a história da cultura, né? E não só do teatro, porque o movimento teatral, inclusive,
ele faz nascer e impulsiona o movimento audiovisual, diversos outros movimentos, e esteve à frente das mais variadas lutas pela cultura, não só em Santos, mas Baixada Santista, Estado de São Paulo e Brasil, né? Então, tentar registrar um pouquinho dessas histórias, né? O que foram esses grupos, né? E a importância deles. Infelizmente, vão ser poucos, mas a gente vai conseguir registrar alguns, inclusive um dos personagens esteve aqui, né? O Que é o Gilson? Tep. Ele ainda não sabe, talvez não. Vai ouvir, vai ficar sabendo aí. Não foi convidado ainda, mas o Tep é um dos grupos históricos que a gente pretende abordar também. Que puder contar comigo também, eu com o Gilson, a gente tá no momento do grupo já há 10 anos que a gente... ele fala assim, a gente é sócio, Thales, para o bem e para o mal. Então, os momentos ruins e os momentos bons. Então, eu e o Gilson, a gente tá sempre junto. Ele, com todo o conhecimento dele na área, ele realmente é incrível. E quase 60 anos. Sim, de 60 grupo. anos de grupo quase. Tá? Então, ele é super acessível. Muito importante esse registro. Principalmente enquanto as pessoas estão vivas, né? Para contar essas histórias. Porque depois não vale a pena fazer homenagem, rememorar. A gente tem que valorizar quem está aqui do nosso lado e presente. E isso que é muito importante do audiovisual. A gente também poder... Esse caráter documental, o gênero, né? É o que faz esse resgate histórico. É tão importante a gente se ver, se reconhecer e ver essa evolução, né? Enquanto artistas, enquanto sociedade e tudo mais. E aí eu acho legal tu contribuir também falando referente às políticas públicas, porque você é ativo no movimento cultural e você sabe da importância dos fomentos e tudo mais. A gente tá junto nessa, né? Mas compartilha para quem tá ouvindo a gente esse teu ativismo também. Eu lembro que aproximadamente 10 anos atrás, acho que na verdade 8 ou 9 anos, caiu assim de paraquedas, né? Eu caí de paraquedas no Conselho de Cultura. Edu, vem pro Conselho de Cultura, é legal, é importante. Nem sabia o que era. Fui lá, cheguei numa reunião, um monte de gente gritando e brigando. Meu Deus do céu, gente louca. E bem nesse meio do caminho estava acontecendo a construção do Plano Municipal de Cultura de Santos. Que legal. E ali, enquanto conselheiro, eu era suplente do Ricardo Vasconcelos, né? Olha! Logo depois, fiquei como titular na cadeira de audiovisual e multimeios. E ali eu comecei a entender o que estava acontecendo de verdade, né? Por que aquelas pessoas estavam brigando? Não, elas estavam brigando por políticas públicas, brigando para que se melhorasse. Que falaram, não vai dar em nada. Nossa, um monte de projeto legal. 9 anos atrás, não, uma escola de cinema pública em Santos, mentira. Um edital de fomento. Eu juro, eu falei, mentira, não vai acontecer. Tá aqui, mas duvido. E aí você vai amadurecendo, você continua, tu vê as coisas acontecendo. Né? Hoje, quase 10 anos depois, vai finalmente sair. Inaugurado a Escola Pública de Cinema de Santos. A luta deu certo, valeu muito a pena, né? Demora, mas a gente tá plantando algo que daqui a 5, 10 anos a gente vai colher, né, Edu? É isso, e é entender que é um passo por vez, e hoje participo de alguns conselhos e diversas frentes, né, de militância. Às vezes quando eu falo, ou quando eu chego em alguma reunião com o setor público, eu costumo dizer, não, mas isso daqui, gente, não é um chá da tarde. Tem que ter tensionamento. Se você estiver confortável aqui, você me desculpa, mas está fazendo errado. E aí eles fecham a cara, desculpa, mas ok, não quer tensionamento? Então, a pauta é essa, as demandas são essas. Não dá. Então, tem tensão. Porque se a gente não tensionar, se a gente não cobrar, se a gente não pautar, não anda. A gente tem uma cidade gigantesca e riquíssima também, né? Imagina, a gente está falando de bilhões ali o orçamento da cidade. Então, a gente precisa pontuar para o governo, para o poder público, seja também o estadual, seja também o federal, como que a gente quer que esse dinheiro de imposto seja aplicado, né? Senão, o audiovisual vai ser esquecido. Ou vai ser trabalhado da forma que o governo, que não é aquele que está praticando, né? E eu não estou falando de Santos, né? Estou falando de forma genérica. Né? Por sorte, em Santos, nós temos alguém ali que é do audiovisual, é do movimento, que luta e trabalha pelo audiovisual, né? Por toda a cultura, mas pelo audiovisual também. Mas em outras cidades, não. Então, é importante que se organize, entenda quais são as suas demandas, apresente essas demandas e quando elas começam a não andar, cobre por elas, tensione por elas, né? No Conselho de Cultura de Santos, no último ano,
Eu até parei de ir por uns 3, 4 meses, que toda reunião tem lá a pauta, editais. Aí, vamos lá, edital... Toninho Dantas. Então, tá atrasado. Qual que é a previsão? Blá, blá, blá. Chegava no mês que vem. Edital Toninho Dantas. Tá atrasado. Mas não sei o quê. E sempre, né? E antes disso, antes de ser Toninho Dantas, então, a gente precisa transformar esse decreto numa lei. E aí, todo mês, vai lá e cobra. Não, consta em ata, por favor. Estou cobrando, tem que constar em ata. Então, você começa a cobrar e tensionar, e obviamente também, né? Ali nos bastidores, articulando, para que essa política pública realmente aconteça. Então, talvez se não tivesse muita pressão, é que, por sorte, em Santos, nós temos alguém que está ali lutando com a gente. Né? E um secretário que entende também essa importância, mas não depende só do secretário. Depende do prefeito que está acima do secretário, que talvez não entenda, né? Assim como o secretário, assim como a coordenadoria, eu acho que não é coordenadoria, não, é coordenadoria de cinema, né? Talvez não entenda essa importância. Se a gente não demanda, não cobre eles para que eles digam, olha, a gente está sendo cobrado. Ó, tem 300, 500, 700 pessoas ali que estão me cobrando. Que resposta eu vou dar? Agora, se ela chega sozinha ali, mas é você que quer? Então, a gente precisa demandar. E esse trabalho organizado da sociedade civil, dos movimentos, né? Apresentando essas propostas que fazem as coisas realmente andarem para o caminho que a gente quer. É muito importante esse trabalho. Foi muito bem explicado, mas para deixar ainda mais claro, eu quero complementar, porque assim, às vezes é um jovem que está começando, está falando, o que ele está falando de tal, né? Então, para deixar claro é o seguinte, você tem os teus amigos de faculdade, de escola, ou o grupo que você vai de teatro e tudo, vocês têm que ter esse envolvimento político. Fala, poxa, tem uma Secretaria de Cultura na sua cidade? Onde que é o poder público que você pode falar, poxa, a gente queria um espaço melhor para fazer o curso tal, a gente não sei o quê. São vocês que têm que fazer isso, vocês quanto realizadores de arte. E a gente está falando aqui de Santos que a gente tem esse apoio, mas ainda assim a gente cobra. Então tem que ser feito isso, sabe? Então você explicou super bem. Uma política de Estado, não uma política de governo. Porque aí sai o governo, se não vira lei, o decreto cai, aí entra outra pessoa, já tem outra visão. E Santos é a cidade de cinema. A gente recebeu há 10 anos atrás o selo de cidade de cinema da Unesco. Não é uma cidade qualquer, não é uma cidade que não tem a sua importância histórica. E a gente tem que buscar cada vez mais políticas públicas para o cinema, porque uma vez eu estava até falando, perguntam, mas por que vão fazer editais? Por que vão dar o dinheiro, entre aspas, dinheiro público para fazer cinema? Porque fizeram um cálculo de todos os porquês, as pessoas querem o cálculo econômico, né? Fizeram um cálculo econômico que a cada R$1 investido na cultura volta muito mais de próprio imposto. Porque quando a gente foi assistir o TEDx de domingo lá no Teatro Guarani, foi um acontecimento. A gente, além de sair enriquecido na nossa alma, de refletirmos, a gente pegou o transporte até chegar lá. Depois eu com a Sibeli, a gente foi comer em outro lugar. E a gente teve todo um percurso que a gente gastou, mesmo que minimamente, recursos financeiros e que eles são já convertidos em impostos. Girou uma economia, girou né? a economia, o transporte. E que não giraria. Aquele dia eu podia estar cansado e ficar em casa, mas eu queria assistir o Doc de domingo, eu queria ver aquela pauta. E que se não fosse esse evento, não teria essa arrecadação toda. Então é uma coisa que se retroalimenta e a gente tem que cobrar cada vez mais, porque além de os editais serem algo que nutre a nossa alma, também é algo que valoriza a educação, aumenta a segurança pública, porque a pessoa que consome arte e cultura vai sempre pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. E por isso que a gente tem que cobrar. E às vezes a gente se decepciona, né? Se estressa, mas é uma luta que vale a pena, que a gente colhe os frutos disso. Todos colhem os frutos, não só quem realiza, mas também quem assiste. E acho que entender que é uma semente que a gente deixa para a posteridade. Às vezes é muito comum, vocês estão fazendo isso para vocês. Não. Vou te dizer, eu lutei muito por todas essas políticas. Eu nunca acessei, por exemplo, nunca fui contemplado com o edital de Curtas de Santos. E eu luto por ele. E estava lá todo mês ali cobrando. E eu nunca fui contemplado.
E tá tudo bem. Porque talvez alguém que vai ser contemplado. E nós também, a gente luta também, e nós também não fomos contemplados. Realizar. E é isso, é sobre dar chance pro outro também crescer. Exato. E existir e ter essa possibilidade de fazer, né? Quando veio a Paulo Gustavo, e aí a Paulo Gustavo me trouxe os cabelos e as barbas grisalhas, né? A gente circulou, e aí eu posso falar que eu fui pessoalmente das 9 em 7 cidades, mas em contato com as 9 cidades. Literalmente lá bater na porta, falar, gente, acorda pra vida, a lei tá aí, vocês vão perder esse dinheiro. Vão aplicar em outras questões e não vai ter edital para vocês. Indo lá levar curso, levar formação, e no fim das contas, né? Para que a gente faz tudo isso? Para que se plante uma semente. E hoje, quando a gente vê a quantidade de filmes produzidos na Baixada Santista, rodando o Brasil, rodando o mundo, levando o nome de Santos, levando o nome do movimento. E quando a gente fala movimento, não é personificado em 1, 2, 3 pessoas. São todas e todos trabalhadores do audiovisual da Baixada Santista. Até quem não se identifica também. Porque o movimento, ele é isso. Ele está em movimento, ele é cíclico, né? A partir do momento que você pegou uma câmera, o celular, começou a gravar, você faz parte. E a gente está lutando por você também. Então, é entender que essas políticas públicas não é para o eutivista, né? Não é para minha pessoa. É para que essas pessoas não precisem, como eu há 10 anos atrás, querer ir para São Paulo para poder viver de arte. Para que elas possam continuar aqui. E hoje isso acontece. Eu vou ficar em Santos, vou viver de arte. Só que falta a gente fazer isso em São Vicente, em Praia Grande, Cubatão, em Mongaguá, em Peruíbe e em Itanhaém. Então, esse é o nosso trabalho. De fomentar a política pública em todas as 9 cidades da Baixada Santista, para que essas pessoas não saiam, por exemplo, lá de Itanhaém e precisam ir para Santos para viver de arte. Não, lá também. Então, acho que a gente está caminhando e estamos caminhando a bons passos. Um dia chega lá. Bom que a gente está organizado, né? Isso que eu ia complementar. A gente está organizado no movimento e está crescendo cada vez mais. Essa tua fala, inclusive, é uma introdução referente ao MABS, a atuação como MABS também. Fala pra gente esse teu trabalho na coordenação do movimento do audiovisual da Baixada Santista. O MABS, como a gente... Quando começou, você entrou em um certo momento também, né? Eu participei de uma outra nomenclatura, né? Antes de termos o MABS como é hoje, que é o que eu disse, o movimento ele é cíclico, né? E de repente, daqui a 10 anos, ele seja MAB. Ou seja, MAB... Sei lá. O quê? Seja qualquer coisa. Seja 1, 2, 3 Santos. Mas antes nós tivemos o MAB Cinema Mesmo. O Movimento da Baixada Santista Cinema Memo. Que ficou conhecido como Cinema Memo. Que já eram ali pessoas articulando e pensando o movimento. Antes, nós tínhamos o Toninho, com Curta Santos, que era também um movimento. Falava, gente... Bora trabalhar, né? E aí, cadê o movimento? Cadê o movimento? Eu não convivi muito com o Toninho, mas de todas as histórias, anterior a mim, inclusive, né? Então, o movimento, ele é cíclico, né? Ele vai, a cada volta, se aperfeiçoando, se amadurecendo e crescendo, felizmente. Às vezes, diminuindo, respirando e voltando com mais força, né? Então, a gente chegou nesse momento onde nós temos o MABS, o Movimento Audiovisual da Baixada Santista. Eu chego ali durante a pandemia. Antes da pandemia ele se forma, né? O Dino é um dos fundadores do movimento. Eu não estive ali naquele momento, né? Mas durante a pandemia ali eu me reaproximo, até porque era o momento onde eu estava cuidando da parte de publicidade institucional na Orvalho Filmes, né? E aí a pandemia me permite também voltar, não só para a área cultural, mas para o ativismo dentro da pauta do cinema. E aí, obviamente, a gente começa a trocar e conversar e estar com os nossos pares faz com que a gente pense, né? E quanto mais a gente pensa juntos, mais braços a gente tem, mais a gente evolui. E acho que é muito bacana a gente ver o quanto que o movimento está evoluindo. O Dino, que é um cara que, durante a pandemia, levou o movimento nas costas, né? Mostra MABS, todo mês. Bora lá, vamos escrever. Pessoal, se inscreve, vamos fazer, vamos bater papo. Raquel ali com ele, Marcelo Pestana, Carlos Cirne, que são pessoas ali que levaram o movimento, né, nas costas, né, praticamente. E cada vez mais pessoas chegando, né? Então, a gente vai evoluindo, vem as conquistas, as políticas públicas, os bate-papos, os debates, mais edições das mostras. E é um trabalho que é contínuo, né? Hoje a gente consegue debater política pública a nível estadual. A gente consegue ir nos fóruns no estado de São Paulo e saberem
que somos um movimento e cobrar por políticas públicas do Estado na Baixada Santista. De poder chegar numa roda de conversa ou num seminário com a própria secretária do Estado, olha, cadê o PROAC regional? Cadê os recursos, 50% para os interiores e litorais do estado de São Paulo? Então, a gente vem evoluindo, vem debatendo, né? Eu acho que tem muito ainda a crescer, mas mais braços estão chegando, né? E quanto mais braços a gente tiver, mais longe a gente vai. Que legal. É isso aí. E sabe o que eu queria que você compartilhasse também? Eu imagino que você deve ter produzido muitas coisas, assim, tanto da tua formação até na Orvalho, assim, referente ao cinema. Eu acredito que você tenha produzido ficção também, videoclipe, outros gêneros além do documental. Compartilha também esse teu caminho, se teve a questão de festival, de premiação e coisas assim também. O que já foi muito bem sucedido no Doc de domingo, que você falou até que tem essa projeção para ser em TV aberta e tudo mais, mas esses outros tipos de produção também. Eu começo lá nos coletivos, né, só fazendo ficção. Nossa! Então, os coletivos era um experimento, era um laboratório, né? Seja atuando, dirigindo, produzindo. Então, a gente estava sempre ali construindo. Quando saio dos coletivos e vou para academia, para a faculdade, ali eu começo a olhar para o documentário mesmo, né? Que legal. E aí começa o meu primeiro documentário, e aí minha primeira direção mesmo, né? Saindo dos coletivos, que foi o... Ai, olha, até fugiu o nome agora, gente. Mas era um filme sobre o prefeito Esmeraldo Tarquínio, né? Caçadores de Sonhos. Olha. Aí tive a sorte, né? Estava no primeiro semestre da faculdade, a gente escrevia num prêmio que tinha da Fundação Arquivo e Memória de Santos, sobre documentários, e aí projetos de todas as faculdades, vários TCCs, e a gente, no primeiro semestre, ganhamos o primeiro lugar. Então, aquilo ali, uou! Caramba! É importante essa história. E ver as pessoas... Caramba! Por que ninguém nunca contou essa história antes, né? Pô, Esmeraldo Tarquínio, ditadura, e por aí vai. Foi caçado, ele foi impedido de tomar posse. E ok. E ali eu experimentei um pouco mais de ficção, conheci um pouquinho da área de TV, porque era um curso de rádio e TV, de videoclipe, muito pouco. Mas depois disso, né? E aí a TV me traz muito, né? Trabalhava numa produtora que produzia para TV. Né? Então, começava a entender um pouquinho mais de videoclipe, ia conseguir produzir alguns, né? Tive a sorte, eu era muito fã, não sei se vocês devem conhecer, todo mundo conhece o Ruge, a banda Ruge. Sim, claro. Uma das integrantes, a Fantine Tó, tinha ido para a Alemanha, e ela veio para o Brasil, né? Entrou em contato com um grande amigo meu, que foi um dos meus sócios também, o Marco Rodrigues, e ele, não, porque aqui ele fazia faculdade na Unisanta, porque a gente quer fazer um videoclipe, não sei o quê, tem o Edu aqui, tem eu, tem... De repente ela veio gravar um videoclipe com a gente. Nossa! A gente gravou um videoclipe da Fantine Toy, tipo, a gente nem tinha currículo ainda. E foi lançado na MTV, na época a MTV era MTV. Nossa, que legal! O auge da MTV. Tipo, um clipe da Fantine Toy na MTV. Tudo bem. Eu assisto o clipe hoje, mas naquela época era tudo, né? Pra quem nós éramos, uou! Né? Então isso... E aí eu experimentei mais alguns videoclipes, mas não muitos, né? Ficção... Na faculdade ainda, né? Foi meu TCC, produziu o Pique Esconde. Eu co-dirigi com o Thiago Campos, um roteiro da Letícia. E isso abriu uma porta gigante, né? Nossa. A gente ganhou o 10º Corte Santos, que pra gente também foi uma grande janela. O filme foi pra África, ganhamos o Mapa Cultural Paulista, o Festival de Itanhaém. Acho que foi no Brasil por uns 15, 16 festivais, né? Festivais universitários, festivais que não eram universitários, e foi uma grande porta. Inclusive, foi ele que me credenciou a ir para a residência do MIS, do Museu da Imagem do Som. Nossa, que demais! E ali, na residência, você produzia um curta-metragem. Você estudava uma semana em residência, volta para sua casa, produz o seu filme, volta para lá, e ali com a orientação da Cristina Amaral, você vai lá e monta o seu filme com ela, que é uma das maiores montadoras da história do Brasil, né? Nossa. E aí ele foi minha segunda ficção como diretor. Também rodou, né? Foi o meu primeiro festival internacional, né, de grande porte, que foi o
Festival de Lisboa, fomos lá para Lisboa, não ganhamos, mas o filme foi para Lisboa, uou! Já é um prêmio. Caramba! E eu nunca me importei com prêmio, né? Eu lembro uma fala do Júnior Barcelona que dizia, quando eu ganhei meu primeiro F7, era um troféu do F7, eu mó feliz, meu primeiro troféu, assim, ele... Que legal, parabéns pelo seu primeiro peso de papel. Aí eu olhei, na hora eu fiquei meio, né? Envaidecido. Né? Aí depois o caramba, é isso. Um peso, não é um peso. O importante é você exibir seu filme, tá ali no festival, as pessoas debaterem. Esse é o grande prêmio. Você ir pros festivais. E aí eu comecei a me importar. Mais a ir do que ganhar, né? Tanto que eu escrevia pouco festival competitivo, mais festival que não era competitivo. E fomos com ficção, acho que 3 ou 4 videoclipes. E voltei recentemente, depois de muitos e muitos documentários. Entre os docs de domingo e o restante, deve ser uns 48, 49 documentários produzidos. Nossa, muita coisa. Demais. Se juntar tudo ali, uns 120, 130 festivais rodados, né? Que legal. E agora, a última ficção que eu co-dirijo com Platão Capurro Filho, que é o Emblema, né? Nossa, que tá rodando o mundo. A gente roda no exterior, mas não roda no Brasil. Vocês exibiram um pouco aqui, né? Tanto é que eu perdi uma exibição e eu tô esperando a outra pra assistir. Que foi lá em São Vicente. Eu não consegui assistir, já era. Não lançou lá, mas o filme não roda no Brasil, mas a gente ganhou o festival na Índia, que foi o último, na Itália, em Roma e na Espanha também. Muito legal, né? Então, estamos muito felizes, né? Foram 3... Inclusive, o anterior que a gente produziu juntos também ganhou o Santos Film Fest como melhor longa-metragem. Né? Mas esse é o mais recente, que é uma ficção. Eu voltei finalmente, depois de 7, 8 anos para ficção. E pretendo continuar. Olha! Tinha dado saudade. E nesse pretendo continuar, tem projetos, tem histórias escritas e tudo mais? Tem um curta, né, do roteiro da Nilma Nunes, que eu amo de paixão. A Nilma é muito boa, né? Uma roteirista muito, não vou usar outra palavra, muito boa, né? Muito grande. Muito generosa, né? Então, a gente está na fase de captação mesmo, né? Estamos ali captando recursos para conseguir produzi-lo, né? A gente acredita que muito em breve a gente consiga. E estamos trabalhando também do que deve ser nosso primeiro longa. Também um roteiro de Nilma Nunes, né? Necessário, né? Importantíssimo, não posso falar muito ainda. Sim. Mas que a gente está trabalhando, né? E a gente... acredita que muito em breve a gente comece a conseguir viabilizar e comece a rodar ele. Olha aí, só sucesso! Que legal, viu, Edu? Foi um prazer, Edu, de estar aqui contigo, de a gente conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais o Edu, né? Quem é o Edu por detrás da Orvalho Filmes e de todos os projetos de sucesso que tu tem e a referência que tu é para nós, para os jovens, para todo mundo aqui de Santos e região, porque você resolveu ficar em grande estilo, né, Sibeli? É isso aí. É um prazer ter você aqui, ter você como amigo, como companheiro de luta. E vamos juntos sempre. E conte sempre com a gente. Muito obrigado, Sibeli, Thales. Parabéns pelo projeto, que acho que é importantíssimo. Né? E vida longa ao Atado Cast e ao Atado no Ato. Opa, obrigado. Obrigada. E volte sempre.